Era início de verão quando a casa ficou grande demais para uma menina de 11 anos. Sidney tinha acabado de completar 11 anos e já carregava aquele rótulo pegajoso de criança madura, que os adultos usam como se fosse um elogio, mas que no caso dela, era mais uma desculpa. Moravam numa casa térrea com um corredor comprido, o assoalho rangendo de manhã cedo, e um cheiro constante de detergente e torrada velha, impregnado nas cortinas. Naquela época, Sidney estava de férias, sem horários fixos, e sua vida era uma estranha mistura de silêncio e disciplina. Acordava cedo por hábito, dobrava as roupas do jeito que via a mãe fazer e inventava tarefas para não se sentir um estorvo. Ela tinha um jeito muito peculiar de avaliar o clima da casa. Pelo som das chaves ao entrar, pelo jeito que as gavetas fechavam, pelo bip do micro-ondas, se ele apitava 1 ou 3 vezes. E justamente nessa época, seus pais anunciaram a viagem com a mesma naturalidade com que iriam comprar leite. Disseram que iriam para a Europa por um mês inteiro, com um entusiasmo que incluía Sidney apenas como um acessório. Você vai ficar bem. Você consegue. Não houve reunião de família, nenhum adulto designado para cuidar dela, nenhum vizinho avisado oficialmente, nenhum plano escrito afixado na geladeira. Sua mãe deixou uma única nota de $20 sobre a mesa da cozinha, cuidadosamente arrumada, como se a ordem das notas pudesse de alguma forma se tornar segurança, e ao lado colocou um cartão de emergência que parecia importante até Sidney perguntar o que exatamente constituía uma emergência. Seu pai ofereceu frases dispersas, como: migalas, não faça drama. Você é independente. Você não é mais um bebê. Não houve um longo abraço, nem aquela estranha pausa na porta que os adultos fazem quando realmente se importam. Apenas o clique seco da fechadura, o motor do carro se afastando na distância e a casa engolindo o ar. Naquele primeiro minuto, Sidney não sentiu fome nem pânico. Sentiu um senso de dever, como se sobreviver sozinha fosse o teste definitivo para merecer amor. O primeiro dia sozinha transcorreu quase como um ensaio geral. Sidney levantou cedo por hábito, serviu-se de um copo de leite quase vencido, e contou as fatias de pão como se fossem peças em um jogo que não queria perder. Decidiu que comeria apenas 2 vezes ao dia, não porque alguém tivesse lhe dito, mas porque assim o tempo parecia mais administrável. Mentalmente, anotava cada ação correta. Apagar as luzes, trancar a porta direito, não desperdiçar água. Caminhava pela casa com cuidado, evitando fazer barulho, como se ainda houvesse adultos dormindo em algum cômodo invisível. Às vezes, sentava-se no sofá com os pés balançando, encarando o telefone fixo, que quase nunca tocava, convencida de que, se tudo continuasse normal, ninguém notaria que estava sozinha. Essa normalidade fingida era seu escudo mais forte. No terceiro dia, a normalidade começou a ruir nos mínimos detalhes. A geladeira parecia maior e mais vazia a cada vez que ela abria. O ronco do estômago, aquele som oco como o de um pequeno animal preso lá dentro, começou a acompanhá-la durante toda a tarde. Ela foi ao supermercado do bairro com uns $20 cuidadosamente dobrados no bolso. Calculando os preços como vira os adultos fazerem, somando e subtraindo com os lábios franzidos. Escolheu coisas que a satisfariam em vez de saborosas. Arroz, macarrão, uma lata de sopa barata. Quando passou seu cartão de emergência por curiosidade, a máquina apitou em vermelho e a caixa nem sequer olhou para ela. Sidney sentiu um calor constrangedor subir pelo pescoço, a sensação de ter feito algo errado, sem saber o que. Voltou para casa com as sacolas leves, repetindo silenciosamente para si mesma que só precisava suportar, que isso também fazia parte da maturidade. Com o passar dos dias, o tempo começou a se distorcer. As horas se estendiam como chiclete velho e as noites chegavam depressa demais. Sidney aprendeu a dormir levemente, com um ouvido atento a qualquer som que não fosse o rangido habitual da casa. Deixava uma pequena luz acesa no corredor, não por medo do escuro, mas para verificar, ao acordar, se ainda estava lá, se não havia desaparecido sem que ela percebesse. A comida se tornou um exercício cruel de matemática. Uma xícara de arroz rendia 2 refeições se misturada com água.
3. Se a fome fosse ignorada. Ela bebia água antes de dormir para enganar o corpo, dizendo a si mesma que muitas pessoas suportavam coisas piores. Essa frase, que ninguém jamais lhe dissera em voz alta, começou a viver em sua mente como uma ordem. No sexto dia, seu corpo começou a falar mais alto que sua vontade. Primeiro, uma leve tontura, como quando você se levanta muito rápido, e depois uma fraqueza, que a fez sentar no chão da cozinha, sem nem perceber. O chão estava frio mesmo no verão, e Sidney encostou as costas na bancada, como se a madeira pudesse sustentá-la. Ela pensou em ligar para os pais, mas o medo de parecer dramática era maior que o desconforto. Ela havia aprendido, sem lições ou explicações, que precisar de alguma coisa era sinal de fracasso. Então, ela fazia listas para se distrair. O que limpar, o que arrumar, o que verificar. Cada tarefa concluída era uma prova silenciosa de que ela não estava inventando problemas, de que conseguia lidar com tudo. E, no entanto, naqueles momentos de silêncio, quando a casa parecia prender a respiração, uma nova ideia começou a surgir. Se algo acontecesse com ela lá dentro, ninguém saberia. O isolamento não chegou de repente, instalou-se como uma fina poeira. Sidney deixou de distinguir entre segunda-feira e domingo, porque ninguém mais ditava o ritmo. As ligações não chegavam, e ela também não as fazia. O telefone fixo permanecia silencioso, com aquele silêncio pesado que só se encontra em objetos esquecidos. Às vezes, ela o atendia e ouvia o tom de DDJ, só para verificar se ainda funcionava, e desligava rapidamente, como se usá-lo fosse desperdiçar algo que não podia substituir. Começou a se mover mais devagar, não por preguiça, mas para evitar ficar tonta. Sentou-se para comer à mesa grande, sempre na mesma cadeira, e encarou o prato com uma concentração exagerada, como se o arroz pudesse se multiplicar se ela o olhasse por tempo suficiente. A casa, que antes lhe parecera grande demais, começou a se fechar sobre ela, cômodo por cômodo. Certa tarde, enquanto limpava uma gaveta que não precisava de limpeza, ela encontrou um velho caderno azul. As páginas estavam amareladas e o cheiro de papel mofado a fazia lembrar da biblioteca da escola. A princípio, pensou em usá-lo para desenhar ou escrever histórias, mas algo lhe ocorreu. Começou a anotar datas, sem floreios. Dia 7, café da manhã, nada. Almoço, arroz com água. Sua letra era firme, séria, como se não fosse sua. Ela também anotou que ninguém havia ligado, que o cartão não estava funcionando, que a geladeira estava quase vazia. Não. Era um diário, ela não escrevia sobre emoções ou medos. Era um registro. Sidney não sabia como chamar o que estava fazendo, mas pressentia que os adultos sempre tinham versões melhores das coisas. E que, se alguém perguntasse, ela queria ter algo que não pudesse ser apagado com palavras bonitas. Com um caderno, veio uma nova rotina, mais rígida do que qualquer horário escolar. Todas as manhãs, mesmo antes de beber água, Sidney abria a capa azul e escrevia cuidadosamente a data como se o dia sol existisse, depois de ser registrado. Ela anotava quantas horas havia dormido, se tivera pesadelos, se seu corpo reagia ao acordar. Também começou a guardar recibos amassados, embalagens vazias, qualquer vestígio mínimo de que o tempo estava passando e ela ainda estava ali. Às vezes, gravava vídeos curtos com um celular, sem dizer muita coisa, apenas mostrando a cozinha, a geladeira aberta, o relógio ticando absurdamente devagar. Ela não chorava diante da câmera, permanecia ereta, quase séria, como se estivesse apresentando um relatório. Aquela frieza não era ausência de emoção. Era uma forma de se proteger. A fome deixou de ser uma sensação passageira e se tornou um ruído constante, como um zumbido elétrico sob sua pele. Sidney aprendeu a reconhecê-la em etapas. Primeiro, a pressão no peito, depois a fraqueza nas pernas, finalmente uma estranha calma que a assustava mais do que a dor. Um dia, ela tentou usar o cartão novamente, em uma pequena loja, pensando que talvez o problema tivesse sido com o supermercado anterior. O resultado foi o mesmo.
recusa, um olhar impaciente do caixa, uma fila que se movia rápido demais atrás dela. Ela saiu sem comprar nada, com o rosto quente e as mãos trêmulas, sentindo-se enorme e minúscula ao mesmo tempo. No caminho para casa, pensou pela primeira vez que talvez aquilo não fosse um sinal de maturidade, mas algo que não deveria estar acontecendo. Mas logo afastou esse pensamento, como quem empurra uma porta que não abre. Com o passar dos dias, Sydney começou a reduzir seu mundo ao essencial. Ela fechava os cômodos que não usava para economizar energia, embora não soubesse exatamente a que energia se referia. Vivia entre a cozinha, o banheiro e o quarto, movendo-se como se cada passo custasse algo que ela não podia pagar. Seu corpo tornou-se previsível em sua fragilidade. Levantava-se lentamente após o WC em superfícies. Sentava-se antes que a tontura a dominasse. Na escola, ninguém a esperava. Em casa, ninguém a procurava. Caderno azul já tinha manchas de água e um canto dobrado de tanto ser aberto. Sydney começou a escrever com uma precisão que parecia ir além da de uma criança. Horários exatos, quantidades, palavras curtas. Não era drama, era ordem. E essa ordem lhe dava uma mínima ilusão de controle, como se numerar o abandono o tornasse menos perigoso. Houve uma noite em que ela se sentou no chão do corredor, com as costas contra a parede, e pensou em todas as vezes em que lhe disseram que estava exagerando. Ela se lembrou de como aprendeu a sorrir quando algo doía, a dizer estou bem antes mesmo que alguém perguntasse. Se você leu até aqui, talvez esteja se perguntando por que ela não pediu ajuda antes. Talvez você até se reconheça nessa pergunta. Eu gostaria de ter sabido, naquele momento, que alguém estava observando de algum lugar, que tudo não ficaria simplesmente sem ser dito. Sydney fechou cuidadosamente seu caderno e apoiou a cabeça nos joelhos, convencida de que aguentar mais um pouco era a coisa certa a fazer. Ela não sabia que naquele instante, seu equilíbrio estava prestes a se desfazer. O dia do ponto de ruptura não chegou com um estrondo, mas com uma visita inesperada. Era meio da manhã quando alguém bateu com uma insistência estranha e calculada, como se soubesse exatamente quantos segundos esperar entre uma batida e outra. Sydney demorou a reagir. Seu corpo parecia pesado e sua cabeça latejava. Ela abriu a porta o suficiente para ver um adulto que não conhecia bem, carregando uma pasta debaixo do braço e com uma expressão que não era de raiva ou pressa, mas de preocupação contida. Ele disse seu nome e explicou que estava vindo da escola, que vinha tentando contatar os pais há dias sem sucesso. A casa, vista de fora, parecia normal. Por dentro, parecia vazia. O homem pediu para entrar. Sydney hesitou por um segundo, como se ainda precisasse da permissão de alguém que não estava ali, e então abriu a porta completamente. A visita foi curta e decisiva. A geladeira aberta revelava mais ar do que comida. O balcão do armário oferecia prateleiras quase vazias. O caderno azul estava sobre a mesa, sem que ninguém o tivesse convidado. Sydney falava pouco, em frases precisas, sem floreios ou lágrimas. Ela não pedia ajuda. Respondia às perguntas. O adulto olhava ao redor com aquela atenção inquieta que denuncia que algo está errado, algo que não deveria estar assim. Quando perguntou onde estavam seus pais, Sydney disse a verdade no mesmo tom com que dizia as horas. Estão viajando. Ela ainda não entendia o peso daquela palavra vinda de um adulto. Em certo momento, o homem se abaixou até a altura dos olhos dela e disse algo que não soava nem como uma ordem, nem como uma repreensão. Soava como uma observação. Isso não é independência. Era a primeira vez que alguém nomeava o que estava acontecendo, e esse nome caiu na sala como uma peça que se encaixa perfeitamente e ao mesmo tempo dói. Depois daquela frase, a casa deixou de ser apenas um lugar e se tornou uma prova. O adulto falava ao telefone da cozinha, com a voz baixa, mas firme, usando palavras que Sydney não entendia muito bem, mas que soavam sérias. Uma vizinha que ela mal vira antes chegou. Uma mulher de cabelos grisalhos sempre presos e mãos ásperas com cheiro forte de sabão. Ela ofereceu a Sydney um copo de suco, que ela bebeu devagar,
com o estômago embrulhado por algo além do líquido. Ninguém levantou a voz. Ninguém saiu correndo. E, no entanto, tudo era urgente. Cada adulto que entrava olhava para Sydney como se tentasse medir algo invisível. O quanto ela havia suportado, o quanto aquilo lhe custara. Pela primeira vez, eles não estavam pedindo que ela fosse forte. Estavam pedindo que ela se sentasse. Quando as pessoas do sistema de proteção chegaram, o ambiente ficou estranho, quase clínico. Elas anotavam, faziam perguntas incisivas e olhavam para o caderno azul com um respeito silencioso que deixou Sydney desconcertada. Ninguém questionou o que estava escrito ali. Ninguém sorriu para amenizar o impacto. Uma das mulheres explicou-lhe, em palavras simples, que ela não estava em apuros, que não tinha feito nada de errado. Aquela frase soou irreal para ela, como se fosse dirigida a outra pessoa. Enquanto empacotavam algumas de suas coisas, poucas, porque ela nunca tinha acumulado muita coisa, Sydney sentiu algo que não conseguia nomear. Uma mistura de alívio e culpa, como se, ao aceitar ajuda, estivesse traindo uma regra invisível que seguira por toda a vida. Mesmo assim, ela se levantou e caminhou até a porta sem olhar para trás. O lugar para onde a levaram era diferente de tudo que Sydney havia imaginado. Não era frio nem hostil, mas também não tinha a bagunça familiar de sua casa. Havia uma cama feita com lençóis que cheiravam a sabonete novo, um pequeno abajur no criado mudo e uma janela com vista para um pátio tranquilo. Explicaram que seria temporário, que era para cuidar dela enquanto os adultos resolviam coisas que não dependiam dela. Aquela frase soava estranha novamente. Adultos resolvendo coisas. Naquela primeira noite, Sydney comeu devagar, com atenção exagerada a cada mordida, como se temesse que a comida desaparecesse, se não a respeitasse. Ninguém a apressou. Ninguém comentou sobre o quanto ela comia. Seu corpo, exausto, cedeu cedo e o sono veio pesado, sem sonhos, como se ela estivesse esperando por essa permissão há dias. Na manhã seguinte, o mundo ainda estava lá. Aquele pequeno detalhe a surpreendeu. Pero ela acordou sem tontura, com uma sensação diferente no peito. Não exatamente calma, mas com menos pressão. Deram-lhe roupas limpas, perguntaram o que ela gostava de comer no café da manhã e, pela primeira vez em muito tempo, a resposta não pareceu um teste. Enquanto comia, observou os adultos conversando entre si, sem a incluírem como responsável por nada. Não lhe pediram para explicar novamente. Não exigiram coerência ou maturidade. O caderno azul permaneceu em sua mochila. Intocado, como se um teste tivesse sido superado, Sydney começou a entender, muito lentamente, que sobreviver não precisava ser uma tarefa solitária e que o silêncio não era uma virtude. Essa compreensão não trouxe alegria imediata, mas trouxe algo mais sólido. Estabilidade. Os dias seguintes transcorreram com uma lentidão diferente, menos ameaçadora. Houve breves entrevistas, conversas ponderadas, adultos tomando notas e retomando anotações, mas sempre com uma distância protetora. Sydney ouviu palavras como negligência e responsabilidade sem compreendê-las completamente. Embora sentisse o peso delas pairando no ar, explicaram que seus pais haviam sido localizados, que retornariam antes do esperado e que isso não mudava o que havia acontecido. Essa última parte foi difícil de assimilar. Durante anos, ela aprendera que tudo era reversível, se ela se comportasse, se ficasse quieta, se aguentasse um pouco mais. Mas não dessa vez. Dessa vez, o tempo não podia ser retrocedido com promessas tardias. E embora essa ideia fosse assustadora, também lhe trouxe uma estranha clareza. O retorno dos pais não foi como nos filmes. Não houve abraços dramáticos, nem pedidos de desculpas sinceros. Chegaram tensos, com sorrisos tortos e um cansaço que parecia mais irritação do que preocupação. Foram confrontados por adultos desconhecidos em sua própria casa e por perguntas que não permitiam respostas rápidas. Tentaram minimizar tudo. Mal-entendidos. Exageros. Ela sempre foi muito independente. Sydney os observava de uma cadeira, com os pés balançando no ar, e percebeu algo novo em si mesma.
Não sentia mais a necessidade de traduzir para eles, de protegê-los, de completar suas frases. Pela primeira vez, não precisava convencer ninguém. O caderno azul estava sobre a mesa, aberto em uma página aleatória, e o silêncio jogava a seu favor. As conversas se tornaram mais firmes, menos negociáveis. Cada tentativa dos pais de reduzir tudo a um erro logístico era recebida com fatos simples, datas, recibos, vídeos, a geladeira vazia. Não houve gritos. Havia algo mais desconfortável para eles, que era a incapacidade de controlar a narrativa. Sydney falava quando perguntada e permanecia em silêncio quando nada precisava ser dito. Essa contenção não era submissão. Era clareza. Pela primeira vez, alguém lhe explicou gentilmente que dizer a verdade não era trair ninguém. Que o amor não exige esconder a dor. Ouvir isso foi como desatar um nó antigo em seu peito. Doeu quando se desfez, mas abriu espaço para respirar. A casa, agora cenário de uma investigação, não a definia mais. O que importava era que, agora, havia adultos dispostos a responder. Talvez seja por isso que decidi compartilhar isso, porque existem silêncios que parecem normais demais e passam despercebidos. Se isso lhe tocar de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir que não está exagerando, que pedir ajuda não é um erro. Sydney entendeu algo essencial naquele trecho final. Ela não precisava convencer ninguém de sua dor para que ela fosse real. Bastava nomeá-la, e ao nomeá-la, algo se encaixou. Não foi um triunfo estrondoso ou uma vingança, foi um limite claro. A partir daquele momento, o fardo não era mais dela. A decisão final foi tomada sem drama, como acontece com as coisas importantes quando não há mais nada a discutir. Sydney não voltou para casa imediatamente. Era uma medida temporária, disseram, enquanto as responsabilidades eram avaliadas e sua segurança garantida. Essa palavra menos segurança, menos era nova para ela quando aplicada ao seu dia a dia. Onde ela estava hospedada, os dias tinham horários definidos, refeições regulares e perguntas que não exigiam respostas perfeitas. Ninguém lhe pedia para provar sua maturidade. Ninguém a lembrava de quão forte ela era. No início, esse cuidado pareceu-lhe desconfortável, quase suspeito. Então, lentamente, ela começou a aceitar que não precisava pagar por isso com silêncio. O caderno azul tornou-se um objeto guardado, não uma ferramenta de sobrevivência, e esse foi um alívio que seu corpo compreendeu antes de sua mente. Com o passar das semanas, a culpa começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas parou de consumir tudo. Sydney aprendeu a recorrer àquele como uma reação antiga, não como uma verdade. Ela ouvia os adultos falarem sobre limites, consequências e processos que seguiriam seu curso. Não se sentia mais responsável por manter a imagem de ninguém. Às vezes, pensava nos pais com uma mistura confusa de afeto e distanciamento. E entendia que ambos podiam coexistir sem se anularem. Ela não precisava resolver tudo para seguir em frente. Bastava saber que tinha feito a coisa certa no momento mais difícil. Falar sobre o que estava acontecendo e não se esconder para que os outros se sentissem confortáveis. Com o tempo, Sydney começou a notar pequenas, mas profundas mudanças em si mesma. Ela voltou a sentir fome normalmente, sem medo, sem cálculos mentais. Dormia a noite toda e acordava sem aquela necessidade incômoda de verificar se ainda estava viva. Na escola, quando retornou, os adultos já sabiam o básico, e não a viam como uma aberração ou uma vítima. Ela era apenas uma criança recuperando seu lugar. Às vezes, no meio da aula ou caminhando no pátio, ela se pegava respirando fundo, como se seu corpo estivesse aprendendo uma nova coreografia, mais lenta, mais confiante. Essa sensação não era felicidade plena, mas era algo muito próximo da paz. Ela também compreendeu que o que havia vivenciado não seria apagado, nem precisava ser. Não se tratava de esquecer, mas de aceitar a situação. A lembrança daquele mês ainda estava lá, mas não a controlava mais. Deixara de ser um teste constante de força e se tornara um ponto de referência silencioso,
um limite, Sidney aprendeu, com uma clareza que muitos adultos jamais alcançam, que a autonomia forçada não é liberdade, e que o amor não se mede pela quantidade de silêncio que se suporta. Essa compreensão não veio na forma de uma palestra, mas da experiência, de eventos repetidos que confirmaram que, agora, alguém estava prestando atenção. Com o passar dos meses, a história deixou de ser um segredo pesado e se tornou uma verdade intrínseca. Sidney não precisava entender todos os termos legais ou os acordos entre adultos para sentir que algo fundamental havia mudado. Ela não era mais invisível. Não era mais a garota que cuida de si mesma. Quando falava alguém, a ouvia. Quando se cansava, alguém respondia. Ela aprendeu que amar os pais não significa protegê-los das consequências de seus atos. E que dizer a verdade não é um ataque, mas uma forma de autocuidado. Essa lição não a endureceu, tornou-a mais lúcida. A antiga casa ficou para trás, não como um castigo, mas como um limite necessário. Hoje, olhando para aquele verão, a lembrança não se apresenta como uma ferida aberta, mas como uma linha nítida traçada entre o que foi e o que jamais será novamente. Sidney compreende que aquela menina não falhou por precisar de ajuda, pelo contrário, ela foi corajosa por se desapegar daquilo que não lhe cabia suportar. A justiça, no caso dela, não foi ruidosa nem dramática. Foi concreta, adultos assumindo a responsabilidade. Uma infância restaurada ao seu devido lugar e o direito de existir sem ter que provar seu valor. Contar essa história ainda é uma forma de fechar esse ciclo, não para reviver a dor, mas para afirmar algo simples e definitivo. As crianças não precisam ser fortes para serem amadas.